Meus queridos irmãos, nosso tema de hoje é o escriba enganado. Nós pedimos licença ao mundo espiritual para nos ajudar a refletir sobre essa temática, que é uma mensagem do Espírito Humberto de Campos. E ele, nas suas anotações, ele fala que Jesus estava, como de muitos hábitos, na casa de Simão Pedro, e ali na redondeza, naquela localidade, a notícia do Evangelho era espalhada com grandes comentários, com grandes burburinhos acerca da figura de Jesus. Para uns ele era um revolucionário político, para outros ele era o homem que veio trazer a paz, veio trazer a verdadeira libertação da criatura humana. Para outros era só um vendedor de ilusões, mas é verdade que a notícia de Jesus e da sua mensagem tomara vulto e se espalhara entre as populações. Ele recebia diversas vezes homens diversos também, de várias qualidades, de cabeças diferentes, filósofos, professores, conhecedores das leis de Israel, das religiões da época, e, no entanto, debatia os assuntos mais complexos e os assuntos mais simples. Utilizava figuras como sendo as ovelhas, os pastores, a natureza, para engendrar as verdadeiras lições de moral para a criatura humana. Ele utilizava-se das figuras de pescadores, da vida simples, para explicar o complexo e o difícil, que é essa grande viagem do ser humano em conhecer-se a si mesmo. Nesse ínterim aparece-lhe um homem, um escriba chamado Datã, que era um profundo conhecedor das leis de Israel, das religiões da época. Era um profundo conhecedor das perseguições religiosas também. E apresentando-se-lhe, ele diz: Senhor, eu sou Datã, sou um escriba e venho, junto com as ideias de meu povo, somar ao Evangelho. Eu sou um homem conhecedor das leis, eu sou uma pessoa íntegra, limpo, cumpro com os meus deveres e obrigações socio-religiosas e, no entanto, aqui estou para ajudar. Olhava para o horizonte, qual se fosse uma raposa ferida, e ele dizia com aspereza: eu tenho ódio de gente ruim, porque as pessoas malvadas e perversas não merecem piedade. Existem diversos perseguidores das religiões que não são credores de piedade, porque são maus, e as pessoas ruins devem ser retiradas, devem ser educadas. Concordas, Senhor, que nós deveríamos restabelecer a fé entre a criatura humana? Jesus mantinha o silêncio e serenamente respondeu: sim. Ele disse: pois então, eu tenho uma lista, e abriu um grande pergaminho da época para demonstrar diversos malfeitores. E fez um elenco de 8 personalidades em que ele apontava os defeitos e as figuras. Este é ladrão das viúvas, é religioso, apresenta-se como um homem educado, com a palavra dócil, mas no entanto traz o veneno das serpentes no coração, aproveitando-se das viúvas carentes. Este outro vende determinados utensílios religiosos com preços absurdos para lesar a consciência das mulheres esperançosas por uma vida melhor e imediatista. Este outro, mentiroso, aproveita-se das mentes frágeis e, no entanto, foi elencando as 8 personalidades que ele tinha ali escrito, uma a uma, sobre as suas deficiências para Jesus, com as melhores intenções de somar ao Evangelho para renovar as paisagens da terra. Daí então, voltou-se a Jesus e disse: aceitas-me, Senhor, a boa nova,
para que eu ingresse no ministério da Boa Nova, pois eu tenho de cor o Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia do Velho Testamento, e cumpro as minhas obrigações. Tu aceitas a minha participação no ministério da Boa Nova? Jesus o olhou profundamente e sorriu de forma melancólica e disse: estás, irmão, equivocado quanto às tuas assertivas, porque a Boa Nova é um ministério de salvação. Se eu fosse Jesus, eu diria, ele é um fino fuxiqueiro, porque ele tinha a minuciosidade de elencar os problemas e complexos e paixões das várias personalidades que ele tinha notado. Eu não seria tão doce como Jesus. Eu diria, você é um bom fuxiqueiro para conseguir anotar tudo isso das pessoas e ter essa intenção de banir, de ferir e de retirar do jogo das relações humanas essas pessoas. Então nós fazemos uma pausa para analisar o complexo das personalidades humanas, quando muitas vezes nas atividades religiosas, voltando à ideia de Kardec, Kardec vai tirar um pensamento que ele chama de personalismo. Quando a pessoa expressa os seus pontos de vista dentro da ideia do achismo e muitas vezes impõe. Por que que existem diversas religiões, já que Deus é único? Por que que existe o espiritismo? E existem diversos centros espíritas, e cada centro espírita, generalizando, expressa, interpreta e vive e revive a ideia do espiritismo, muitas vezes de forma diversa, ainda faltando a chamada unicidade de vivência, de experiência. Porque nós somos pessoas, e as pessoas trazemos as heranças dos nossos valores adquiridos e da construção da nossa personalidade. E quando permitimos, por imaturidade, que o achismo fale mais alto, é evidente que teremos como consequência os vários disparates existentes nas relações humanas, nas relações grupais e assim por diante, teremos o prejuízo. Quantas vezes grupos têm dificuldades nas suas experiências com personalidades que muitas vezes influenciam de forma imatura, digamos assim, e criam um transtorno na funcionalidade de uma atividade. Então o Espiritismo, como sendo uma doutrina de transformação moral, veio reviver a mensagem de Jesus e veio mostrar para nós que o bem, o amor ao próximo, as lições vivas de Jesus Cristo são a base moral do Espiritismo. Tem um livro chamado Proteção e Defesas Astrais, me falha agora a memória, o autor, nós passaremos em outro momento, que fala sobre as defesas energéticas. É um livro espírita, e esse livro fala das relações dentro de um colégio. Havia uma diretora de escola que ela conduzia dentro das suas possibilidades, das suas boas intenções, as atividades do colégio. No entanto, havia ali um homem que ele ambicionava o poder e queria estar no lugar daquela diretora. Mas o seu cargo, que era de condição não administrativa, ele era também professor, ele apenas legislava, ensinava, mas era alguém que fazia parte do grupo dos professores e não tinha muitas possibilidades de dirigir. Mas a sua ambição desmedida fez com que ele, no seu comportamento, pegasse a pessoa que fazia a limpeza do colégio, a servente, e ele criou uma história que não existia para a diretora, incriminando-a de um roubo de um objeto dentro do colégio. Como a diretora era minuciosa, anotava as ocorrências, tinha a sua agenda e diário
de todos os fatos e das suas programações, ela não havia encontrado nenhuma reclamação sobre aquela servente. Mas, no entanto, devido à força manipuladora, à maliciosidade, à forma administrativa de condução das palavras bem colocadas, falando baixo, olhando nos olhos, mantendo as expressões fisionômicas, entre aspas, de sinceridade, e graças à energia impressa da ambição desmedida, aquele homem impressionou a diretora e fez com que ela acreditasse. Demitiu a servente e então ele começou a criar novos embaraços numa outra professora, incriminando-a de determinados comentários desagradáveis que não eram realidade. Ao passar dos dias, ele chegou à sala dessa diretora e fez com que ela demitisse aquela professora do grupo, que era alguém que tinha uma indicação de possível direção da escola, acaso a diretora faltasse. Ao longo dos dias, ele chegou diretamente a essa diretora e, conversando com ela, olhava nos olhos com a voz mansa, suave, o olhar penetrante como uma serpente, e a envolvia. Vezes que outra, ela, durante as suas noites de sono, apavorava-se com sonhos, com pesadelos, para dizer melhor, e sentia sensações de cansaço físico, mental, e não sabia explicar. Ao ponto de que certo dia, devido a tanta impregnação energética, ela adoecera e tivera que se afastar do cargo, e ele assim assumiu, conseguindo o seu intento infeliz. O que nós queremos dizer com isso é que nós vivemos no mundo de ondas e vibrações. Nós somos antenas transceptoras. Transmitimos, recebemos vibrações. Vivemos no mundo de ondas, onde falam mais alto as nossas vibrações. Aquilo que nós emitimos à vida, a vida assim nos corresponde em ressonância. Porque nós recebemos da vida aquilo que damos à vida também. Certo dia um homem, dizia Humberto de Campos, chegou e disse: que maravilha é doutrinar os espíritos. A gente chega na reunião mediúnica e ouve o rol de lamentos. E, no entanto, a gente consola, a gente eleva, conduz as entidades sofredoras. Mas aquele homem que era doutrinador, quando via os companheiros da casa espírita com suas limitações e dificuldades, ele então observava com rispidez e dizia: mas que médium lerdo, ele poderia se melhorar mais, se preparar mais durante o dia para ser um veículo eficiente de comunicação. Quando ele via um outro companheiro com certas limitações, não tolerava e com aspereza se dirigia ao companheiro que deveria se preparar mais para o trabalho. Na via pública, quando ia pegar o ônibus, se o motorista tinha um empecilho no trânsito, ele mentalmente dizia: que homem infeliz, nem merece estar num cargo ou numa função como essa. Se ele ia para um café, uma lanchonete, tomar um café, e o rapaz, às vezes, por uma situação, derramava ou criava qualquer detalhe irrisório, ele mentalmente dizia: mas é infeliz, você quer que eu lhe ensine? E eu me recordei, certo dia estava na lanchonete, e o rapaz, com muita boa vontade, ele serviu ovos fritos àquele cliente, e ele então, porque o ovo tinha, digamos que 1% de mais fritura, ele disse: eu vou lá na lanchonete lhe ensinar a fritar, seu burro. O menino olhou assim, extasiado, não esperava uma agressividade tamanha, e aí nós paramos para ver o quanto palavras e às vezes um olhar tem força em nossa vida. Este homem, que era o doutrinador, durante diversos tempos participou das reuniões e ele dizia: agradeçam a Deus os espíritos sofredores, graças à minha palavra confortadora de doutrinador que pode ajudar. Certo dia, um mentor espiritual da casa veio das esferas de luz trazer a mensagem benfeitora de final de ano,
E então abraçava um, cumprimentava o outro, dizia a palavra cálida e esperançosa ao terceiro, ao quarto, estimulava o outro companheiro, saltou o dirigente e foi para o outro. No final se despediu para ir embora. E o dirigente disse: ué, e eu? Você não vai me dizer nada? Eu que sou o presidente da casa e o diretor da sessão mediúnica? O espírito disse não. Teve prazer na certa, né? Disse não. A você eu tenho sim uma palavra a dizer: mude o seu coração, seja menos áspero, seja menos rigoroso, abra mais os sentimentos do bem para ajudar. E lembre da expressão de Jesus: fazer ao outro aquilo que nós queremos que seja feito para nós. Se retirou da sessão e o dirigente e doutrinador ficou escondido ali com as mãos no rosto. Isso me faz recordar que aqui em Feira de Santana, década de 50, havia as sessões mediúnicas que eram perseguidas e tinha a cadeira do médium principal, né? Antigamente tinha, no Boa Nova não tem não. Aqui da gente, graças a Deus, não tem não. Mas tinha lá a cadeira do médium principal, que era uma cadeira colonial. Tinha as outras cadeiras e as cadeiras dos assistentes. E nesse entremeio tinha um banquinho bem pequenininho, tosco, que foi que sobrou para Divaldo Franco assistir a reunião. Começada a reunião, veio um espírito através do médium principal. E então o espírito falou, esbravejou, reclamou as lamentações de sofrimento. E como já estava passando de certo horário, o doutrinador disse: bom, meu irmão, agora é hora de você se retirar porque chegou o nosso horário. O espírito disse: eu não vou sair. Ele disse: você vai sair. Porque você vai sair, porque eu sou o doutrinador e eu estou lhe desejando, lhe dando ordem que você saia. Ele disse: eu não saio. Ele disse: então, em nome de Deus, saia. Em nome de Deus, não saio. Saio, não saio. E aí ficou aquela confusão, bate-boca na verdade, quando o espírito de tanto dizer saio, não saio, abriu os olhos da médium e disse: quem é você? A grande pergunta: quem é você para dizer alguma coisa para mim? Você é descarado. Ele disse: me respeite que eu sou doutrinador. E ajeitou a calça, né, com aquela coisa de homem, másculo. E o espírito disse: você não vale nada. Quem é você para dizer o que eu devo fazer? Você quer que eu diga o que você fez antes de vir hoje para a reunião? O doutrinador: está encerrada a sessão. Pai nosso que estás nos céus. E ali fechou com chave de ouro, porque antes de vir, ele bebeu cachaça, ele passou, ele conversou coisas frívolas, ele não se preparou, e aí foi para a reunião, acreditando que os espíritos são um conto de fadas. Nós vivemos mergulhados em ondas e vibrações. Estamos na casa espírita como sendo um ponto de luz, ou a casa do caminho ao tempo de Jesus, onde recebem diversas almas, espíritos e pessoas para essa convivência do Evangelho, para esse encontro espiritual, onde nós renovamos as nossas ideias, meus irmãos. Então, o Evangelho é a boa nova de Jesus, que nos convida ao crescimento, à renovação, ao fortalecimento na nossa vida. Onde poderemos melhor viver o Evangelho? Fora do centro. Dentro do centro nós temos a cúpula de luz, nós temos o bem-estar, nós temos a prece. É lá fora, na via pública, é no momento em que estamos trabalhando. Conta o espírito Meimei, que é irmã de Castro, que certa vez uma professora evangelizava e as crianças amavam-na e dizia: mas eu te amo tanto, professora, você é uma luz, é uma estrela, é um sol, é a lua. E cada criança contava e pintava na aquarela da sua pureza a figura daquela professora, até que um dia a mãe passava na porta da professora com a filha e ouvia os palavrões mais horrorosos, como dizia minha avó, ouvia o nome da pelada. E aí então, ouvia os nomes terríveis. E aí dizia: calma, não escute, minha filha. A criança disse: essa voz é da minha professora, da lua, da estrela, do sol.
Ou seja, adianta viver uma condição de forma tal, em outra ambiência viver de outra maneira? Não, porque nós estamos, como diz João Evangelista, João Batista, estamos sempre vivendo cercados por uma nuvem de testemunhas, que são os espíritos, e que hoje são as pessoas, são as selfies, né? Hoje tudo é o celular. A gente passa, tá lá a câmera na casa do vizinho filmando, olha lá, ó, tá de olho, olha lá, às vezes o celular. Então, não há como fugir da integridade da nossa vivência moral. É preciso, antes de tudo, como dizem os espíritos amigos, ser sincero com você mesmo, reconhecer as nossas fragilidades e, reconhecendo-as, pautar o mapa de transformação, como dizia Santo Agostinho. Fazer um mapa da personalidade, dos defeitos. Não precisa botar na internet não. Olha, eu sou horroroso, eu minto, eu roubo, eu sou agressivo, eu sou violento. Não, não precisa. A gente vai fazer um mapeamento para si. Como dizia Santo Agostinho, observar o nosso lado luz e o nosso lado sombra. E neste mapa, é claro que em alguns o território da luz vai ser imenso, que é o caso de vocês. O território da sombra vai ser um terreno desse tamanho aqui. Mas muitas vezes o terreno das paixões inferiores pode ser muito grande. Aí a gente vai trabalhando, vai arando aquele terreno aos poucos e vai trabalhando a nossa questão de luz, que é o bem que nós fazemos na Terra, inicialmente para nós. Porque nós temos que ter a psicologia do Espiritismo. Se a gente não se ama, não tem condições de amar o outro. Primeiro, porque não vai saber o que é o amor. Segundo, não vai sentir esse amor verdadeiro. Muitas vezes confunde-se desejo com amor. O desejo é o querer, que muitas vezes o ego está embasado nesse desejo. Mas nós deveremos sim, primeiro, auto-amor, não é amor próprio. O amor próprio é egoísta, linguagem de psicologia. O auto-amor é o autocuidado. E esse autocuidado vem da auto-identificação. Quando eu me percebo quem eu sou, luz e sombra. Muitas vezes a sombra pode estar maior do que a luz. A luz pode estar maior do que a sombra. Mas o que importa é que dentro de cada um de nós jaz um Deus vivo, único, potente, onipresente, que é essa essência que nós temos dentro de nós. Não ter medo, como diz a música cantada por Milton Nascimento, caçador de mim, nada a temer, senão o correr da luta. Temos que ter medo sim de correr dessa luta interna, de viajar dentro de nós e se descobrir enquanto seres de luz que nós somos, mas mapeando, identificando as nossas fragilidades morais, as nossas paixões inferiores, nós vamos encontrar na Boa Nova de Jesus a cartilha de orientação. E ali a gente vai na convivência, dentro da sinceridade, é na convivência em família que começam as primeiras lições de moral, porque não adianta, como dizia uma amiga nossa, quem não é caridoso dentro de casa, lá fora é mentiroso. Porque se nós não conseguimos ser um bom filho, um bom marido, um bom companheiro, uma figura atuante nas relações do nosso lar, que o lar entenda-se família, para topar junto os desafios, não abandonar. Nós que trabalhamos na área de saúde, muitas vezes ficamos sensibilizados com familiares, enquanto aquele familiar tem condições financeiras, a pessoa ama, adora, está junto, quando às vezes é uma personalidade pobre financeiramente, né? Baixa renda, e está adoecido naquele processo ali de resgate, muitas das vezes nós vamos conduzir para o hospital e não se levanta um familiar para dizer eu vou com ele até o hospital. E isso realmente é marcante, porque a gente vê o quanto em nós ainda falta a vivência desse amor. Então, nada a temer, senão o correr da luta.
não devemos correr e devemos sim enfrentar os nossos desafios, conhecer os nossos enigmas interiores e processá-los. E vem Jesus com a grande psicologia do Evangelho: amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que você quer que seja feito para você. Aí a gente vai perceber que o escriba realmente está enganado, porque não é tratar com rispidez o outro, porque sendo tratados com rispidez, dói na gente. Então por que eu vou machucar o outro? Né? A gente não vai, como diz Kardec, fechar os olhos para o mal, achar que tudo está lindo e maravilhoso. Não está. Existem personalidades, espíritos, pessoas mal intencionados. Existe o mal, que é, na verdade, uma transgressão das leis do bem, e que, se nós formos ingênuos, seremos levados pelo tufão, como se diz. Mas quando nós somos vigilantes e temos a mensagem de Jesus no coração, nós enxergamos o mal e a grande força do bem, que é o uso correto da inteligência, é a habilidade para driblar o mal ou vencê-lo, é o processamento dos nossos sentimentos de mágoa, de complexos de inferioridade, de agressividade. Aí nós vamos trabalhando e vamos nos equilibrando. Encerramos lembrando que certo dia uma professora estava num trem e ela então, quando acabava o dia de aula, colocava a mão pela janela. As crianças corriam atrás do trem, que gerava aquela fumaça imensa, dando sinais. E ali então as crianças pulavam, gritavam e diziam: coitada, a professora deve estar louca, ela dá adeus quando vai para casa. E umas diziam: ela não casou, coitada, então ela dá adeus a gente. As crianças aos pés de árvores, as pedras. E aí, aquela balançada sempre que ela ia ao final do dia. Certo dia, uma das crianças senta-se ali ao lado e então ela coloca a mão pela janela toda vez que vai embora. E a criança diz: professora, a senhora, coitada, a gente gosta tanto, mas eu vou lhe dizer, nossos colegas dizem que a senhora está louca, porque a senhora toda vez que vai para casa dá adeus aos animais, aos pés de árvore, e as crianças vêm naquela grupo, aquele magote de criança, correndo, e dá adeus também: tchau, maluca. Ela disse: agora venha você, olhe pela janela. E a criança viu o caminho de volta todo florido. Ela disse: isso são sementes. Eu jogo sementes quando volto para casa, para que o meu caminho de retorno seja florido. Então que a nossa jornada na vida seja não esse adeus, mas este lançar de sementes, de flores, do bem na nossa vida, para que possamos, quando um dia de retorno ao grande lar da vida espiritual, olharmos para trás e ver o caminho florido, de consciência tranquila e do bem que a gente possa ter feito. Muita